Ela tinha 68 anos, cabelos brancos presos em um coque simples e mãos calejadas de décadas dedicadas à educação. Naquela manhã de terça-feira, em uma pequena praça no centro de São Paulo, Dona Helena Ferreira não imaginava que sua vida estava prestes a se cruzar novamente com alguém que ela havia perdido há muito tempo. Do outro lado da praça, um homem de terno italiano de R$ 3.000 falava alto ao celular, gesticulando com arrogância enquanto caminhava em direção ao prédio histórico que abrigava a antiga Escola Municipal Santos Dumont, a mesma escola onde Helena havia dedicado 45 anos de sua vida como professora. Não me interessa se é patrimônio histórico, quero essa construção no chão até o final do mês. Esse terreno vale uma fortuna e não vou deixar uns tijolos velhos atrapalharem meu projeto, gritava Ricardo Mendes, de 42 anos, CEO da Mendes Incorporações, uma das maiores construtoras de São Paulo. Helena parou de alimentar os pombos e observou aquele homem com atenção. Havia algo familiar nele, mas não conseguia identificar o quê. Quando Ricardo desligou o telefone e se dirigiu ao portão da escola, ela se aproximou. Com licença, o senhor disse que vai demolir esta escola? Perguntou Helena, com a voz firme, mas educada que sempre usava em sala de aula. Ricardo a olhou de cima a baixo, vendo apenas uma senhora simples, com roupas gastas e uma bolsa de tecido remendada. Escuta aqui, vovó, isso não é da sua conta. Esse prédio velho vai dar lugar a um shopping center moderno que vai gerar empregos. Agora sai da frente que tenho coisas importantes para fazer, respondeu ele com desdém. Helena sentiu o sangue ferver. Durante 4 décadas e meia, ela havia visto crianças crescerem entre aquelas paredes, havia presenciado sonhos nascerem naquelas salas de aula, havia moldado o futuro de gerações inteiras. Jovem, você não tem ideia do que está dizendo. Esta escola formou médicos, engenheiros, professores, trabalhadores honestos. Aqui dentro há história, há memórias, há vidas que foram transformadas. Você não pode simplesmente... Posso e vou, interrompeu Ricardo brutalmente. Você é mais uma dessas velhas nostálgicas que não entende de progresso. Essa escola falida não serve para nada. Está vendo essa fachada rachada? Essas janelas quebradas? É um lixo, e lixo se joga fora. Helena respirou fundo. Havia enfrentado pais alterados, diretores incompetentes, políticos corruptos. Mas a frieza daquele homem a deixou genuinamente chocada. Como o senhor se chama? Perguntou ela com a voz controlada. Ricardo Mendes. E você não precisa saber quem eu sou além disso. Só precisa saber que em 2 semanas, seu precioso prédio velho vai virar pó. Helena levou a mão ao peito. Mendes. Aquele sobrenome ecoou em sua mente como um sino distante. Será que... Mendes. Seu pai... Como ele se chamava? Ricardo parou irritado. O que meu pai tem a ver com isso? Por favor, me diga o nome dele. João Carlos Mendes. Morreu quando eu tinha 8 anos. E agora, se me permite, tenho uma empresa para tocar. Helena sentiu as pernas fraquejarem. João Carlos Mendes. O menino tímido da 3ª série, que sentava na primeira fileira porque tinha dificuldade para enxergar o quadro. O garoto que chegava à escola com a roupa remendada e o estômago vazio, mas com um sorriso que iluminava toda a sala. Ricardinho! Sussurrou ela, quase sem voz. Ricardo parou no meio do passo. Fazia mais de 3 décadas que ninguém o chamava por esse nome. Apenas uma pessoa em toda sua vida o havia chamado assim, com tanto carinho. O que você disse? Helena se aproximou, com lágrimas nos olhos. Ricardo Carlos Mendes. Nascido em 15 de março de 1982. Filho de João Carlos Mendes e Aparecida Santos Mendes. Sua mãe trabalhava como costureira e seu pai era pedreiro. O rosto de Ricardo empalideceu. Como aquela mulher sabia detalhes tão íntimos de sua vida? Você era um menino doce, Ricardinho. Sempre ajudava os colegas com dificuldades em matemática, mesmo sendo você quem mais precisava de ajuda em português. Lembro que você sonhava em construir casas para pessoas pobres, assim como sua família. As mãos de Ricardo começaram a tremer. Memórias há muito enterradas começaram a emergir como fantasmas do passado. Eu não entendo. Como você sabe essas coisas? Helena tirou da bolsa uma foto antiga,
amarelada pelo tempo. Era uma foto de turma, da terceira série de 1990. No centro, uma professora jovem de cabelos castanhos sorria ao lado de 28 crianças. Na primeira fileira, um menino magrinho de olhos grandes segurava um desenho de uma casa colorida. Eu sou Helena Ferreira. Fui sua professora da terceira à quinta série, aqui nesta escola que você quer demolir. Ricardo olhou para a foto, depois para Helena, depois novamente para a foto. Os olhos da mulher, mesmo depois de tantos anos, eram os mesmos. Bondosos, pacientes, cheios de amor. Professora Helena, murmurou ele com a voz embargada. Sim, meu querido. Sou eu. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, enquanto o peso do reconhecimento pairava no ar como uma nuvem densa. A lembrança que doía Ricardo se sentou em um banco da praça, completamente atordoado. Helena se sentou ao seu lado, respeitando o espaço que ele precisava para processar aquele encontro impossível. Eu pensei que a senhora tivesse morrido, disse ele finalmente. Pensei a mesma coisa sobre você depois do acidente. Ricardo fechou os olhos. O acidente. A lembrança mais dolorosa de sua infância voltou como um soco no estômago. Mamãe e papai morreram naquele dia. Eu fui morar com minha tia em Osasco e nunca mais voltei aqui. Helena assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu procurei por você, Ricardinho. Tentei encontrar onde você estava morando. Queria ter certeza de que estava bem. Mas sua tia havia mudado de endereço e não deixou contato na escola. A tia Márcia me odiava. Dizia que eu era um peso, que ela não tinha a obrigação de cuidar de um órfão. Ela me colocou para trabalhar aos 12 anos, vendendo doces na rua para ajudar a pagar as contas. A voz de Ricardo estava diferente agora. Não era mais a voz arrogante e fria do empresário bem-sucedido. Era a voz de um menino ferido que nunca havia superado suas cicatrizes. Lembro que a senhora sempre dizia que eu era especial, que ia ser alguém importante na vida. Nos últimos dias antes do acidente, eu havia desenhado uma casa para mostrar para a senhora. Era uma casa grande, com muitos quartos, para abrigar crianças órfãs como eu acabei ficando. Helena sorriu através das lágrimas. Eu lembro desse desenho. Você havia usado todos os lápis de cor da caixa. Estava tão orgulhoso. Depois que meus pais morreram, eu queimei todos os meus desenhos. Queimei todos os meus sonhos também. O silêncio voltou a pairar entre eles. Helena observava o homem ao seu lado. Bem vestido, bem-sucedido, mas com os mesmos olhos tristes do menino que havia perdido há tantos anos. O que aconteceu com você, Ricardinho? Como você se tornou... isso? Ricardo riu, mas era uma risada amarga, sem alegria. Isso? Você quer dizer bem-sucedido? Rico? Poderoso? Não, eu quero dizer cruel. A palavra atingiu Ricardo como uma bofetada. Ele olhou para Helena, esperando ver condenação em seus olhos, mas encontrou apenas tristeza. Sabe, professora, quando você não tem nada, quando você é tratado como lixo por anos, você aprende que neste mundo só os fortes sobrevivem. A tia Márcia me ensinou isso todos os dias. Você não vale nada, Ricardo. Você é uma boca a mais para alimentar. Se não fosse pela minha boa vontade, você estaria na rua igual a um vira-lata. Helena sentiu o coração se partir. Aquele menino doce havia sido quebrado pela vida, moldado pela dor até se tornar alguém que ela não reconhecia. Aos 16 anos, eu fugi da casa dela. Morei na rua por 2 anos, fazendo bicos, dormindo em albergues. Foi quando conheci o seu Antônio, um empreiteiro que me deu uma chance. Aprendi a trabalhar na construção civil. Estudei à noite e me formei em engenharia. Quando seu Antônio morreu, deixou a empresa para mim. Eu transformei aquela construtora pequena em um império. E no processo, você se esqueceu de quem era. Eu me lembrei de quem eu era. Era um menino pobre que não tinha nada. Agora eu tenho tudo. Casas, carros, empresas, poder. Ninguém mais vai me humilhar. Ninguém mais vai me tratar como lixo. Helena o observou com atenção. Por trás de toda aquela raiva, ela ainda conseguia ver o menino sensível que conhecera. E você é feliz, Ricardinho? A pergunta o pegou desprevenido. Feliz? Quando foi a última vez que havia pensado em felicidade?
Felicidade é para quem pode se dar ao luxo de sonhar, professora. Eu tenho coisas mais importantes para me preocupar. Como demolir a escola onde você aprendeu a ler e escrever? Ricardo se levantou bruscamente, voltando à sua postura defensiva. Essa escola é um investimento, um negócio. Sentimentos não pagam contas. E o que suas contas pagaram que valeu a pena, Ricardinho? Ele não respondeu. Não sabia responder. O segredo da escola Helena se levantou e caminhou em direção ao portão da escola. Ricardo a seguiu, sem entender bem por quê. Você quer ver o que você está destruindo? Perguntou ela, tirando uma chave da bolsa. Como você tem a chave? Sou parte do conselho da associação de ex-alunos. Cuidamos da escola nos fins de semana, fazemos pequenos reparos, organizamos eventos para arrecadar fundos. Esta escola pode parecer abandonada para você, mas para nós ela ainda está viva. Eles entraram no prédio. O interior estava bem melhor conservado do que a fachada externa sugeria. As paredes haviam sido pintadas recentemente, o chão estava limpo, e havia cartazes coloridos espalhados pelos corredores. Aos sábados, oferecemos aulas de reforço gratuitas para crianças da comunidade. Às terças e quintas, temos cursos de alfabetização para adultos. Todo domingo há um bazar beneficente no pátio. Esta escola pode não funcionar mais oficialmente, mas ela nunca parou de educar. Ricardo caminhava pelos corredores em silêncio, observando cada detalhe. Tudo parecia menor do que em suas lembranças, mas ainda familiar. Esta era a sua sala, disse Helena, parando em frente a uma porta. Eles entraram. A sala de aula estava organizada, com carteiras enfileiradas e um quadro negro limpo. Na parede do fundo, havia uma exposição de desenhos infantis. Onde eu sentava? Perguntou Ricardo, quase sussurrando. Helena apontou para a primeira carteira da fileira do meio. Ali. Você sempre chegava cedo para conseguir sentar na frente. Dizia que assim conseguia prestar mais atenção. Ricardo se aproximou da carteira e passou a mão sobre a superfície de madeira gasta. Havia algumas palavras gravadas com canivete, nomes de alunos de gerações diferentes que haviam passado por ali. Eu gravei meu nome em algum lugar por aqui, murmurou ele, procurando. Helena sorriu. Não nesta carteira. Você gravou na carteira do fundo, onde sentava o Paulo, o menino mais bagunceiro da turma, lembra? Ricardo caminhou até o fundo da sala. Na lateral da carteira, quase imperceptível, estava escrito: Ricardo Plais Carla. Ele passou o dedo sobre as letras. Carla Santos. Você estava apaixonado por ela, disse Helena, rindo. Carla, o que aconteceu com ela? Ela se tornou pediatra. Trabalha no Hospital das Clínicas. Casou-se e teve 3 filhos. Ainda mora aqui no bairro. Professora, posso fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Claro. Por que a senhora sempre acreditou em mim? Eu era o pior aluno da turma em português. Minha família era a mais pobre. Eu não tinha nada especial. Helena se aproximou e colocou a mão no ombro dele, exatamente como fazia quando ele era criança. Ricardinho, você não se lembra do dia em que a Fernanda estava chorando no recreio porque os outros meninos estavam zombando dela por ser gorda? Ricardo balançou a cabeça. Você saiu da fila do lanche, pegou sua única bolacha, a única comida que tinha trazido para o recreio, e deu para ela. Depois, você enfrentou os meninos que estavam provocando ela, mesmo sendo menor que todos eles. A memória voltou lentamente. Fernanda Oliveira, a menina tímida que sempre comia sozinha. Quando eu perguntei por que você havia feito aquilo, você me disse: porque todo mundo merece ter pelo menos um amigo, professora. Você tinha 8 anos, Ricardinho. 8 anos e já entendia sobre compaixão melhor que muitos adultos. Ricardo sentiu um nó na garganta. Eu via isso em você todos os dias. A forma como você ajudava o Marcos com matemática, mesmo sendo você quem mais precisava de ajuda em outras matérias. A forma como você dividia seu lanche com quem havia esquecido o seu em casa. A forma como você defendia os menores dos valentões. Mas isso não me tornou forte o suficiente para lidar com o que veio depois. Não, meu querido. Isso te tornou humano. E por mais que você tente esconder, essa humanidade ainda está aí. Ricardo se levantou e caminhou até a janela. Do lado de fora, podia ver a praça onde havia reencontrado Helena. Professora,
Eu assinei um contrato. A demolição vai começar na próxima semana. Não posso voltar atrás. Pode sim. Você é o dono da empresa. Não é tão simples assim. Investi muito dinheiro neste projeto. Tenho sócios, funcionários, empréstimos bancários. Se eu cancelar tudo agora, você pode perder dinheiro? Posso perder tudo. Helena caminhou até a mesa do professor e pegou um álbum de fotografias que estava sobre ela. Ricardinho, eu quero te mostrar uma coisa. Ela abriu o álbum e começou a folhear as páginas. Eram fotos de formatura, de festas juninas, de apresentações teatrais, de feiras de ciências. Décadas de história registrada naquelas páginas. Sabe o que eu vejo quando olho para essas fotos? Vejo o Dr. Martinez, que formou aqui e hoje salva vidas no Sírio-Libanês. Vejo a professora Ana, que estudou aqui e agora ensina em Harvard. Vejo o Padre João, que cresceu neste bairro e hoje coordena projetos sociais em toda a cidade. Ela virou mais algumas páginas. Vejo a Dona Lourdes, que aprendeu a ler aos 45 anos nas nossas aulas de alfabetização para adultos e hoje tem sua própria loja. Vejo o Tiago, que era usuário de drogas e se recuperou participando dos nossos grupos de apoio aos sábados. Ricardo observava as fotos em silêncio. Cada uma dessas pessoas teve sua vida transformada aqui. E você quer transformar tudo isso em mais um shopping center? Em mais um templo ao consumismo? Professora, eu entendo o valor sentimental, mas... Não é valor sentimental, Ricardinho. É valor humano. É o valor de dar oportunidade para quem não tem. É o valor de acreditar no potencial de cada pessoa, independentemente de onde ela veio ou do que ela tem. Helena fechou o álbum e olhou diretamente nos olhos dele. É o valor que eu vi em você quando você era criança, e que você decidiu enterrar junto com seus pais. A revelação que mudou tudo. Ricardo estava prestes a responder quando ouviu vozes no corredor. Helena e ele saíram da sala de aula e viram um grupo de crianças entrando na escola, acompanhadas por duas mulheres jovens. Professora Helena, a senhora chegou cedo hoje, gritou uma menina de uns 10 anos correndo para abraçá-la. Oi, Luísa, como você está, minha querida? Estou bem. Trouxe a lição de casa de matemática que a senhora pediu. Consegui resolver todos os problemas. Helena sorriu e acariciou o cabelo da menina. Que orgulho! Você está se esforçando muito. Outras crianças se aproximaram, todas querendo mostrar seus cadernos, contar sobre suas semanas, receber um abraço da professora Helena. Ricardo observava a cena, fascinado. Era exatamente assim que Helena se comportava com ele e seus colegas, 30 anos atrás. Uma das mulheres jovens se aproximou deles. Professora Helena, quem é o senhor? Perguntou, olhando para Ricardo com curiosidade. Carla, este é o Ricardo. Ele foi meu aluno aqui há muitos anos. Ricardo quase engasgou. Carla. A mesma Carla por quem havia sido apaixonado na infância. Ricardo? Carla o observou com atenção. Ricardo Mendes? Carla Santos, ele respondeu, sentindo o rosto corar como um adolescente. Meu Deus, é você mesmo! Como você mudou? Carla sorriu calorosamente. Você se lembra de mim? Como eu poderia esquecer? Carla riu. Você sempre era tão tímido. Lembro que você me deu um desenho no Dia dos Namorados e saiu correndo antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Você guardou o desenho? Claro que guardei. Está no meu álbum de recordações da escola. Era um desenho de 2 passarinhos em uma árvore, com um coração no meio. Muito fofo. Ricardo sorriu genuinamente pela primeira vez em muitos anos. Uma risada de criança, espontânea e sincera. O que você faz da vida, Ricardo? Antes que ele pudesse responder, uma das crianças interrompeu. Professora Helena, o homem da prefeitura passou aqui ontem e disse que a escola vai ser derrubada. É verdade? O sorriso desapareceu do rosto de Helena. Ainda estamos tentando resolver isso, Pedrinho. Mas onde vamos ter aula se derrubarem a escola? Perguntou outra criança. E o bazar de domingo? Minha mãe vende quentinhas lá para ajudar em casa, disse Luísa, preocupada. Ricardo observou as expressões de preocupação nos rostos daquelas crianças e sentiu algo se partindo dentro do peito. Crianças, não se preocupem com isso agora. Vamos nos concentrar nas atividades de hoje, está bem? Disse Helena, tentando tranquilizá-las.
Carla se aproximou de Ricardo enquanto Helena organizava as crianças. Você trabalha na construção civil, Ricardo? Talvez possa nos ajudar a encontrar uma forma de salvar a escola. Ricardo engoliu seco. Carla, eu preciso te contar uma coisa. Neste momento, seu celular tocou. Era Marcos, seu sócio e diretor financeiro. Ricardo, onde você está? Estamos esperando você na reunião com os investidores japoneses há 1 hora. Marcos, eu vou me atrasar um pouco. Como assim vai se atrasar? Essa reunião vale 50 milhões de reais. Eles querem ver os projetos do shopping center que vamos construir no lugar daquela escola velha. Ricardo olhou para Helena, que estava ajudando uma criança com um problema de matemática. Olhou para Carla, que o observava com expectativa. Olhou para todas aquelas crianças que confiavam que ele poderia ajudá-las. Marcos, cancela a reunião. Como assim cancela a reunião? Você me ouviu, cancela. Ricardo, você enlouqueceu? Não se cancela uma reunião de 50 milhões por nada. Não é por nada, é por algo muito importante. Ele desligou o telefone e o guardou no bolso. Problemas no trabalho? Perguntou Carla. Carla, eu preciso te contar algo, e você não vai gostar. Ele respirou fundo e contou tudo. Sobre sua empresa, sobre o projeto do shopping center, sobre o contrato de demolição da escola. Carla o escutou em silêncio, com uma expressão cada vez mais incrédula. Você está me dizendo que você é o homem que quer demolir nossa escola? Sim. A escola onde você estudou? Onde a professora Helena te ensinou a ler e escrever? Sim. Carla deu alguns passos para trás, como se tivesse levado um tapa. Ricardo, como você pode fazer uma coisa dessas? Carla, você não entende. É um negócio. Eu tenho responsabilidades, compromissos. Responsabilidades com quem? Com seus sócios ricos? E suas responsabilidades com essas crianças? Com a professora Helena? Conosco? Helena, que havia escutado parte da conversa, se aproximou. Ricardinho, você contou para ela? Professora, eu não queria que fosse assim. Professora Helena, interrompeu Carla, a senhora sabia que ele é o responsável pela demolição? Sim, minha querida. Descobri hoje de manhã. E a senhora não está com raiva dele? Helena olhou para Ricardo com a mesma paciência e amor que sempre demonstrara. Carla, você se lembra do Ricardinho que estudava conosco? Do menino que dividia o lanche com quem tinha fome? Que defendia os mais fracos? Que sonhava em construir casas para abrigar órfãos? Lembro. Esse menino ainda está aí. Ele só se perdeu pelo caminho. Ricardo sentiu lágrimas queimando seus olhos. Professora, eu não sou mais aquele menino. Aquele menino morreu junto com meus pais. Não, meu querido. Aquele menino apenas se escondeu. Mas ele ainda está aí, esperando para voltar a sonhar. Neste momento, Pedrinho, o garoto que havia perguntado sobre a demolição, se aproximou deles. Moço, você é o homem que vai derrubar nossa escola? Ricardo se abaixou para ficar na altura do menino. Sim, eu sou. Por que você quer fazer isso? A pergunta, feita com a simplicidade brutal de uma criança, atingiu Ricardo em cheio. Como explicar para um menino de 8 anos os conceitos de lucro, investimento, retorno financeiro? Por quê? Porque eu preciso construir outras coisas neste lugar. Coisas mais importantes que nossa escola? Ricardo olhou nos olhos do menino. Eram os mesmos olhos curiosos e confiantes que ele havia tido na idade de Pedrinho. Não sei, respondeu honestamente. Sabe o que eu aprendi aqui na escola com a professora Helena? Perguntou Pedrinho. O quê? Que a gente sempre tem que escolher entre fazer o que é fácil e fazer o que é certo. E que pessoas boas sempre escolhem fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. A simplicidade da observação atingiu Ricardo como um raio. Uma criança de 8 anos havia resumido em 2 frases o dilema moral que ele estava tentando racionalizar há semanas. Você é uma pessoa boa, moço? Ricardo olhou para Pedrinho, depois para Helena, depois para Carla, depois para todas as crianças que os observavam com expectativa. Eu não sei. Quer descobrir? Perguntou Helena suavemente. A decisão mais difícil.
Ricardo saiu da escola com a mente em turbilhão. Tinha uma empresa para dirigir, investidores para satisfazer, contratos para honrar, mas também tinha uma consciência que não conseguia mais ignorar. Durante o trajeto até seu escritório, ele pensou em tudo que havia conversado com Helena e Carla. Pensou nas crianças que frequentavam a escola aos fins de semana. Pensou no menino que ele havia sido e no homem que havia se tornado. Ao chegar à empresa, foi direto para a sala de Marcos. Ricardo, que bom que você chegou. Consegui remarcar a reunião com os japoneses para amanhã de manhã. Eles não ficaram muito felizes, mas ainda estão interessados no projeto. Marcos, preciso conversar com você. Claro, mas primeiro me explica que loucura foi aquela de cancelar a reunião? Ricardo se sentou na poltrona em frente à mesa de Marcos. Os dois haviam construído aquela empresa juntos. Eram sócios há mais de 10 anos. Marcos, você se lembra de onde eu estudei quando era criança? Não, você nunca falou muito sobre sua infância. Por quê? Estudei na Escola Municipal Santos Dumont. Marcos parou de mexer nos papéis e olhou para Ricardo. A escola que vamos demolir? Exato. E daí? Que coincidência interessante. Não é só uma coincidência, Marcos. Hoje eu reencontrei minha professora da infância. Ela ainda cuida da escola junto com outros ex-alunos. Eles fazem um trabalho social lá. Que legal! Mas isso não muda nossos planos, né? Ricardo estudou o rosto de seu sócio. Marcos era um homem pragmático, focado nos resultados. Eram características que o tornavam um excelente administrador, mas que também o tornavam insensível a questões mais subjetivas. Marcos, e se mudasse? Como assim? E se decidíssemos não demolir a escola? Marcos riu, pensando que era uma brincadeira. Quando percebeu que Ricardo estava falando sério, sua expressão mudou completamente. Ricardo, você está me assustando. Não podemos cancelar esse projeto. Compramos o terreno, fizemos os estudos de viabilidade, conseguimos os financiamentos, fechamos parcerias com os japoneses. Temos contratos assinados no valor de mais de 100 milhões de reais. Eu sei de tudo isso. E mesmo assim você está pensando em desistir? Por causa de uma escola velha e uma professora aposentada? Não é só isso, Marcos. Então é o quê? Ricardo se levantou e caminhou até a janela de onde podia ver grande parte da cidade de São Paulo. Lá embaixo, milhares de pessoas corriam atrás de seus sonhos, lutavam para sobreviver, tentavam construir uma vida melhor para seus filhos. É sobre quem eu era e quem eu me tornei. Ricardo, você está falando como um personagem de filme. Vamos ser práticos. Nós construímos essa empresa do zero. Saímos da lama e chegamos onde chegamos trabalhando duro, tomando decisões difíceis, focando no que realmente importa. Resultados. E se os resultados não forem tudo? Como assim? Marcos, quando foi a última vez que você se sentiu realmente orgulhoso de algo que fizemos? Toda vez que vejo nosso balanço anual. Não estou falando de dinheiro, estou falando de propósito, de significado. Marcos se recostou na cadeira claramente frustrado. Ricardo, onde você quer chegar com essa filosofia toda? Quero chegar ao ponto de que talvez nós tenhamos perdido o rumo. Talvez tenhamos nos tornado tão obcecados com o lucro que esquecemos por que começamos a construir em primeiro lugar. Nós começamos a construir para ganhar dinheiro e ter sucesso. Missão cumprida. Não, Marcos. Eu comecei a construir porque queria dar para outras pessoas as casas que eu nunca tive. Queria criar espaços onde famílias pudessem ser felizes, onde crianças pudessem crescer com segurança. E é exatamente isso que estamos fazendo. O shopping vai gerar empregos, vai movimentar a economia do bairro. Vai gerar empregos para quem? Para os moradores do bairro que mal conseguem pagar o aluguel? Ou para uma classe média que vai vir de outros lugares para consumir? Marcos suspirou, impaciente. Ricardo, desde quando você virou ativista social? Nós somos empresários, não assistentes sociais. E se pudermos ser os dois? Como? Ricardo voltou para sua cadeira e se inclinou para a frente, com os olhos brilhando pela primeira vez em anos. Marcos, e se em vez de demolir a escola, nós a reformarmos? E se transformarmos o terreno em um complexo educacional completo? Escola técnica,
cursos profissionalizantes, incubadora de negócios para jovens empreendedores. Ricardo, você enlouqueceu completamente. Isso não dá lucro. Quem disse que não dá? Podemos conseguir incentivos fiscais, parcerias com o governo, patrocínios de outras empresas. Podemos criar um modelo de negócio sustentável que gere impacto social. E os japoneses? E os 100 milhões investidos? Apresentamos uma nova proposta, um projeto pioneiro no Brasil. Um complexo que combina educação, tecnologia e desenvolvimento social. Os japoneses adoram inovação. Marcos balançou a cabeça, incrédulo. Ricardo, você está apostando toda a nossa empresa em um projeto romântico baseado em nostalgia da sua infância. Não, Marcos. Estou apostando nossa empresa no tipo de projeto que deveria ter sido nosso objetivo desde o início. O encontro com o passado. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Ficou na varanda de seu apartamento de cobertura, observando as luzes da cidade e repensando toda a sua vida. Às 2 da manhã, pegou o carro e dirigiu até o bairro onde havia crescido. A casa onde morava com os pais não existia mais. Havia sido demolida anos atrás para dar lugar a um estacionamento. Ele parou o carro em frente ao terreno vazio e ficou ali, lembrando. Lembrou do cheiro de café que sua mãe fazia todas as manhãs, do som da televisão ligada no volume baixo para não acordar os vizinhos, das conversas na mesa de jantar, quando seu pai contava sobre os prédios que havia ajudado a construir durante o dia. Um dia, meu filho, você vai construir casas ainda mais bonitas que essas, dizia João Carlos com orgulho nos olhos. Ricardo riu sozinho, amargamente. Ele havia construído casas mais bonitas, mas não para pessoas como seu pai. Havia construído mansões para milionários, edifícios comerciais para grandes corporações, shoppings para uma elite consumista. Pegou o celular e ligou para Helena. Eram quase 3 da manhã, mas ela atendeu no segundo toque. Alô? Professora, sou eu, Ricardo. Desculpe ligar tão tarde. Não se preocupe, meu querido. Eu estava esperando sua ligação. Como assim? Eu conheci você quando tinha 8 anos, Ricardinho. Sei quando você está passando por uma crise interna. Ricardo sorriu. Helena sempre havia sido capaz de ler seus pensamentos. Professora, eu quero fazer a coisa certa, mas tenho muito medo. Medo de quê? De perder tudo, de falir, de decepcionar as pessoas que confiam em mim. E o medo de decepcionar a si mesmo? Esse não conta? Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. Professora, posso fazer uma pergunta? Claro. Você se arrepende de alguma coisa na sua vida? Helena pensou por um momento antes de responder. Sim, me arrependo de não ter procurado você com mais empenho depois do acidente. Me arrependo de ter deixado você desaparecer da minha vida quando mais precisava de apoio. Não foi sua culpa, professora. Eu é que me fechei para o mundo. Ricardinho, você quer saber qual foi meu maior orgulho como professora? Qual? Foi ver o homem em que você se transformou hoje. Professora, eu me tornei exatamente o oposto do que a senhora me ensinou a ser. Não, meu querido. Você se tornou exatamente o que eu sempre soube que poderia ser. Alguém com poder para mudar o mundo. A única diferença é que você ainda não percebeu como usar esse poder da maneira certa. Ricardo sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Professora, eu não sei se sou forte o suficiente para recomeçar. Ricardinho, você teve força para sobreviver à morte dos seus pais aos 8 anos. Teve força para superar uma adolescência difícil. Teve força para sair da pobreza e construir um império empresarial. Agora me diz se você não tem força para fazer a coisa certa. E se eu perder tudo? E se você ganhar sua alma de volta? A reviravolta inesperada. Na manhã seguinte, Ricardo chegou cedo ao escritório. Tinha uma decisão a tomar e precisava de todas as informações possíveis antes da reunião com os investidores japoneses. Ligou para seu advogado e pediu para revisar todos os contratos relacionados ao projeto do shopping. Ligou para seu contador e pediu um relatório detalhado sobre as implicações financeiras de cancelar o empreendimento. Ligou para seu diretor de projetos e pediu um estudo de viabilidade para transformar a escola em um complexo educacional. Às 10 da manhã, Marcos entrou em sua sala com uma expressão preocupada. Ricardo, preciso te contar uma coisa.
Recebi uma ligação estranha ontem à noite. Que tipo de ligação? De um jornalista da Folha de São Paulo. Ele está investigando o nosso projeto do shopping e fez algumas perguntas bem específicas sobre a demolição da escola. Ricardo sentiu um frio na barriga. Que tipo de perguntas? Ele queria saber se nós sabíamos sobre o trabalho social que é feito na escola. Se tínhamos considerado o impacto na comunidade. Se era verdade que você havia estudado lá quando criança. Como ele soube disso? Não sei, mas Ricardo, se sair uma matéria negativa sobre isso agora, pode ser muito ruim para nossa imagem. Ricardo riu ironicamente. Sua preocupação naquele momento não era com a imagem da empresa, mas com sua própria consciência. Marcos, e se merecermos uma matéria negativa? Como assim? E se estivermos realmente fazendo algo errado? Antes que Marcos pudesse responder, a secretária entrou na sala. Senhor Ricardo, chegou uma senhora aqui pedindo para falar com o senhor. Ela disse que é professora e que é muito importante. Helena? Não, senhor. Ela disse que se chama Aparecida. O mundo de Ricardo parou. Aparecida, o nome de sua mãe. Mande ela entrar. Uma mulher de uns 70 anos entrou na sala. Era magra, de cabelos brancos, com roupas simples, mas bem cuidadas. Ricardo a observou, tentando entender quem ela era. Ricardo? Sim, sou eu. A mulher se aproximou, com lágrimas nos olhos. Meu filho, você não me reconhece? Ricardo a olhou mais atentamente. Havia algo familiar naqueles olhos, naquele sorriso. Desculpe, senhora, mas acho que há um engano. Eu sou Aparecida Santos, sua mãe. O chão desapareceu sob os pés de Ricardo. Marcos levou um susto e saiu da cadeira. Isso é impossível. Minha mãe morreu em um acidente de carro quando eu tinha 8 anos. Não, meu filho. Eu quase morri. Fiquei em coma por 6 meses. Quando acordei, você havia desaparecido. Sua tia disse que você havia sido adotado por uma família de outro estado e não quis me dar o endereço. Ricardo se apoiou na mesa, sentindo as pernas fraquejarem. Isso não pode ser verdade. Aparecida tirou da bolsa uma foto antiga. Era a mesma foto que Ricardo guardava em sua carteira. Ele, com 5 anos, no colo de seus pais, em frente à casa onde moravam. Eu procurei por você durante 34 anos, meu filho. Contratei detetives, coloquei anúncios em jornais, percorri orfanatos, abrigos. Nunca parei de procurar. Como você me encontrou? Ontem vi uma foto sua no jornal em uma matéria sobre empresários bem-sucedidos. Eu reconheci seus olhos imediatamente. São os mesmos olhos do seu pai. Ricardo olhou para Marcos, que estava tão chocado quanto ele. Mas, se você está viva, onde esteve todos esses anos? Morei em Campinas. Trabalhei como costureira, como faxineira, como cuidadora de idosos. Juntei cada centavo que ganhei para pagar os detetives que me ajudavam a procurar você. Por que a tia Márcia mentiu? Porque ela queria ficar com o dinheiro do seguro de vida do seu pai. Se eu estivesse viva, o dinheiro seria meu. Então ela espalhou que eu havia morrido e te escondeu de mim. A revelação atingiu Ricardo como um tsunami. Toda a sua vida havia sido construída sobre uma mentira. Ele havia crescido odiando o mundo, se tornando frio e calculista porque acreditava estar sozinho. Mas sua mãe sempre esteve viva, sempre esteve procurando por ele. Mãe! Sussurrou ele pela primeira vez em 34 anos. Aparecida correu para abraçá-lo. Era o mesmo abraço caloroso e apertado que ela dava quando ele era criança. Meu menino querido. Ricardo desabou em lágrimas nos braços da mãe. Eram 34 anos de dor, solidão e saudade sendo liberados de uma só vez. Marcos saiu discretamente da sala, entendendo que aquele era um momento privado. Mãe, eu senti tanto sua falta. Eu também, meu filho. Não passou um dia sequer sem que eu pensasse em você. Eles ficaram abraçados por longos minutos, sem falar nada. Apenas se reconectando, se reencontrando. Ricardinho, eu vi na internet que você tem uma empresa grande que é um homem bem-sucedido. Estou tão orgulhosa. Mãe, eu não sou o homem que você criou. Eu me tornei alguém frio, calculista. Eu faço coisas que você não aprovaria.
Aparecida segurou o rosto do filho entre as mãos, olhando diretamente em seus olhos. Ricardinho, você lembra do que eu sempre dizia quando você era pequeno? O quê? Que não importa quão longe você vá ou quão perdido você se sinta, o amor que eu plantei no seu coração sempre vai te trazer de volta para casa. Eu me perdi, mãe. Me perdi muito. Então está na hora de voltar para casa, meu filho. A decisão final. A reunião com os investidores japoneses estava marcada para as 14h. Ricardo havia pedido para remarcar para as 4, dizendo que tinha uma questão familiar urgente para resolver. Ele levou sua mãe para almoçar em um restaurante próximo, onde contou para ela toda a sua história. Falou sobre a vida com a tia Márcia, sobre os anos na rua, sobre como construiu sua empresa. E falou sobre o projeto do shopping center e seu dilema moral. Mãe, eu não sei o que fazer. Se eu cancelar o projeto, posso perder tudo que construí. Mas se eu continuar com ele, vou destruir algo que foi muito importante na minha infância. Ricardinho, você lembra da escola Santos Dumont? Claro. Foi lá que estudei com você e com o papai. Não só isso, meu filho. Foi lá que eu estudei também quando era jovem. Foi lá que conheci seu pai, em um curso noturno de alfabetização para adultos. Ricardo a olhou, surpreso. Eu nunca soube disso. Eu cresci na roça, filha de pais analfabetos. Vim para São Paulo aos 18 anos sem saber ler nem escrever direito. A escola Santos Dumont oferecia cursos gratuitos à noite. Foi lá que aprendi a ler, foi lá que conheci seu pai, foi lá que construí minha vida. Aparecida pegou na mão do filho. Aquela escola salvou minha vida, Ricardinho. E salvou a vida de centenas de outras pessoas como eu. Você realmente quer destruir isso? Mas, mãe, é muito dinheiro envolvido. Muitas pessoas dependem de mim. E quantas pessoas dependem daquela escola? Ricardo ficou em silêncio processando as palavras da mãe. Meu filho, você sabe qual era o sonho do seu pai? Ele queria construir casas para pessoas pobres. Exato. Ele dizia que toda família merecia ter um lar digno. E sabe qual era o meu sonho? Qual? Que meu filho crescesse para ser um homem que tornasse o mundo um lugar melhor. Aparecida sorriu com carinho. Ricardinho, você tem a oportunidade de realizar os 2 sonhos de uma vez. Pode construir algo bonito e útil naquele terreno, algo que honre a memória do seu pai e que realize meu sonho de ter um filho que faz a diferença. E se der errado? E se der certo? Às 4h, Ricardo entrou na sala de reuniões onde o esperavam os 3 investidores japoneses, Marcos e outros executivos da empresa. Boa tarde, senhores. Peço desculpas pelo atraso. Sem problemas, Sr. Mendes. Estamos ansiosos para conhecer os detalhes do projeto do shopping center. Ricardo olhou para Marcos, que lhe fez um sinal discreto para que seguisse com a apresentação original. Senhores, antes de falar sobre o projeto, gostaria de contar uma história. E Ricardo contou tudo. Contou sobre sua infância na escola, sobre sua professora Helena, sobre o trabalho social que ainda era desenvolvido lá. Contou sobre sua mãe, que havia reencontrado naquele mesmo dia. Contou sobre seus valores perdidos e sua jornada de volta para casa. Os japoneses o escutaram em silêncio, com expressões impenetráveis. Por isso, senhores, gostaria de propor uma mudança no projeto. Marcos empalideceu. Em vez de um shopping center, proponho a criação do primeiro complexo educacional tecnológico social do Brasil. Um espaço que combine ensino técnico, incubação de negócios, programas sociais e desenvolvimento comunitário. Ricardo apresentou números, projeções, possibilidades de parcerias com o governo e organizações internacionais. Falou sobre incentivos fiscais, sobre responsabilidade social corporativa, sobre a oportunidade de criar um modelo replicável em outros países. Quando terminou a apresentação, o silêncio na sala era absoluto. O líder da delegação japonesa, Sr. Tanaka, se levantou. Sr. Mendes, em 30 anos de negócios, nunca vi um empresário cancelar um projeto lucrativo por questões morais. Ricardo sentiu o coração disparar. Havia perdido tudo. Mas, continuou Tanaka,
Também nunca vi uma proposta tão inovadora e com tanto potencial de impacto social. No Japão, valorizamos muito a harmonia entre progresso econômico e responsabilidade social. Ele fez uma pausa dramática. Gostaríamos de investir no seu novo projeto e gostaríamos de investir ainda mais dinheiro do que estava previsto originalmente. Ricardo quase desmaiou de alívio. Marcos, que havia passado toda a reunião com cara de enterro, agora sorria de orelha a orelha. Mas temos uma condição, disse Tanaka. Qual? Queremos que este seja o primeiro de uma série de projetos similares. Queremos criar uma rede internacional de complexos educacionais baseados neste modelo. O novo começo 6 meses depois, a reforma da Escola Santos Dumont estava em andamento. O prédio histórico seria preservado e revitalizado, e ao seu redor seria construído um complexo moderno com laboratórios, salas de aula equipadas com tecnologia de ponta, uma incubadora de negócios e espaços comunitários. Ricardo havia se mudado para um apartamento menor, mais próximo da obra. Queria acompanhar pessoalmente cada detalhe da construção. Sua mãe, Aparecida, havia se mudado para o apartamento ao lado do dele. Estavam recuperando 34 anos de convivência perdida. Naquela manhã de sábado, Ricardo chegou à escola para uma reunião com Helena e a equipe de coordenação do projeto. Encontrou-a na sala de aula onde havia estudado, agora reformada, mas mantendo o charme original. Como estão as coisas, professora? Maravilhosas, Ricardinho. As inscrições para os cursos técnicos já passaram de 1000. Temos pessoas de toda a região metropolitana interessadas. E as crianças do programa de reforço? Continuam vindo todos os sábados. Agora temos computadores novos, livros atualizados, material didático de primeira qualidade e o melhor, conseguimos contratar professores para trabalhar em período integral. Ricardo sorriu. Tinha gastado mais dinheiro naquele projeto do que gastaria com o shopping, mas nunca havia se sentido tão realizado. Professora, posso fazer uma pergunta? Claro. A senhora acha que meus pais estariam orgulhosos? Helena se aproximou e colocou a mão no ombro dele, exatamente como fazia quando ele era criança. Ricardinho, seus pais estão orgulhosos. Tenho certeza disso. Você finalmente voltou a ser quem sempre foi. Um menino de coração bondoso que cresceu e ganhou o poder de transformar sonhos em realidade. Neste momento, Carla entrou na sala, carregando uma pilha de folders. Ricardo, chegaram os materiais de divulgação do programa de bolsas de estudo. Ficaram lindos. Nos últimos meses, Ricardo e Carla haviam se reaproximado. Ela coordenava a parte pedagógica do projeto, enquanto ele cuidava da parte administrativa e financeira. Tinham descoberto que trabalhavam muito bem juntos. Carla, você tem tempo para um café? Queria discutir com você a proposta de expansão para Brasília. Claro, mas primeiro tenho uma surpresa para você. Ela tirou da bolsa um papel amarelado e cuidadosamente dobrado. O que é isso? Lembra que eu disse que havia guardado um desenho que você me deu quando éramos crianças? Ricardo pegou o papel e o desdobrou cuidadosamente. Era um desenho infantil, feito com lápis de cor, mostrando 2 passarinhos em uma árvore com um coração vermelho no meio. Carla, você guardou isso por 30 anos? Guardei. E sabe por quê? Porque mesmo sendo uma criança, você já sabia o que era amor verdadeiro. Você já sabia que as coisas mais importantes da vida não têm preço. Ricardo olhou para o desenho, depois para Carla, depois para Helena, que observava a cena com um sorriso maternal. Sabe, Carla, eu estava pensando... Sobre o quê? Que talvez seja a hora de desenhar novos sonhos, sonhos que possamos construir juntos. Carla sorriu, corando como uma adolescente. Que tipo de sonhos? Sonhos de uma família. Sonhos de um futuro, onde possamos continuar transformando vidas, mas agora lado a lado. Helena discretamente saiu da sala, deixando os dois sozinhos. Ricardo, você está me pedindo em namoro? Na verdade, estou te pedindo em parceria para a vida toda. Carla riu com lágrimas nos olhos. Aceito, mas com uma condição. Qual? Que nossos filhos estudem aqui nesta escola. Professora Helena ainda vai estar aqui daqui a alguns anos? Ela disse que só vai se aposentar quando tiver certeza de que todos os seus ex-alunos encontraram o caminho de casa.
5 anos depois. O Complexo Educacional Santos Dumont havia se tornado referência nacional em educação social. Tinha mais de 3.000 alunos, oferecia desde cursos de alfabetização até pós-graduação em tecnologia social. Mais de 200 empresas haviam sido incubadas ali, gerando milhares de empregos para a comunidade. Ricardo e Carla haviam se casado 2 anos atrás, em uma cerimônia simples no pátio da escola, com Helena como madrinha. Agora esperavam seu primeiro filho. Naquela tarde de sexta-feira, Ricardo caminhava pelos corredores do complexo, observando o movimento. Crianças correndo para as aulas de reforço, adultos chegando para os cursos noturnos, jovens empreendedores trabalhando em seus projetos na incubadora. Parou em frente à sala onde havia estudado quando criança. Na parede havia uma placa. Sala João Carlos e Aparecida Mendes, em memória do amor que constrói futuros. Sua mãe havia morrido no ano anterior aos 74 anos, de causas naturais. Mas havia morrido feliz, vendo o filho que ela havia procurado por décadas finalmente em paz consigo mesmo. Com saudades dela? Perguntou Helena, se aproximando. Todos os dias, mas sei que ela está orgulhosa. Tenho certeza que está. E seu pai também. Ricardo sorriu. Professora, posso fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Claro. Por que a senhora nunca desistiu de mim? Mesmo quando eu me tornei tudo aquilo que a senhora havia me ensinado a não ser? Helena pensou por um momento antes de responder. Ricardinho, você sabe qual é o segredo de ser um bom professor? Qual? É entender que educar não é encher um balde vazio. É acender uma chama que já existe. Eu nunca tentei te transformar em algo que você não era. Eu apenas tentei te ajudar a lembrar de quem você sempre foi. Neste momento, Pedrinho, agora com 13 anos e aluno do curso técnico de informática, passou correndo pelo corredor. Oi, tio Ricardo. Oi, professora Helena. Oi, Pedro. Como estão os estudos? Ótimos. Estou desenvolvendo um aplicativo para ajudar crianças com dificuldades de aprendizagem. O senhor pode dar uma olhada depois? Claro que posso. Pedro saiu correndo, animado com seu projeto. Viu? Disse Helena. A chama se espalha. De você para ele, dele para outros, de outros para mais outros. É assim que mudamos o mundo, uma pessoa por vez. Ricardo olhou ao redor, vendo dezenas de chamas sendo acesas naquele lugar que quase havia destruído por ganância. Professora, obrigado. Por quê? Por nunca ter desistido do menino que eu era. Por ter me esperado encontrar o caminho de volta para casa. Helena sorriu, com os mesmos olhos bondosos que haviam acolhido um menino órfão décadas atrás. Ricardinho, você não voltou para casa. Você trouxe a casa com você, e agora está compartilhando ela com centenas de outras pessoas. Epílogo. A lição final. 10 anos depois do reencontro na praça, Ricardo estava na mesma sala de aula onde havia estudado, mas agora do outro lado. Era seu último dia como palestrante voluntário do programa de orientação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade. Pessoal, antes de encerrar, quero contar para vocês uma história, disse ele para a turma de 15 adolescentes que o escutavam com atenção. Era uma vez um menino que perdeu tudo o que tinha aos 8 anos de idade. Esse menino cresceu com raiva do mundo, achando que não podia confiar em ninguém, que precisava conquistar tudo sozinho, custe o que custasse. Os jovens se identificavam com a história. Muitos deles haviam passado por situações similares. Esse menino cresceu e se tornou um homem rico e poderoso, mas era infeliz, solitário e vazio. Até que um dia ele reencontrou alguém que o lembrou de quem ele realmente era. Ricardo olhou para Helena, que estava sentada no fundo da sala, com 78 anos, mas ainda com o mesmo brilho no olhar. A pessoa que o salvou não fez mágica. Não deu dinheiro para ele. Não resolveu seus problemas. Ela apenas o lembrou de uma verdade muito simples: que nossa maior riqueza não está no que conseguimos acumular, mas no que conseguimos compartilhar. Um dos jovens levantou a mão. Tio Ricardo, e se a gente não tiver nada para compartilhar? Ricardo sorriu. Era a mesma pergunta que ele havia feito para Helena anos atrás. Meu jovem, você sempre tem algo para compartilhar. Tem seu tempo, sua atenção, sua bondade, seu sorriso.
Tem sua história, suas experiências, seus sonhos e, principalmente, tem sua capacidade de acreditar no potencial de outras pessoas. Mas como a gente sabe quando está fazendo a coisa certa? É fácil, respondeu Ricardo. Quando você está fazendo a coisa certa, você se sente em casa. Não importa onde você esteja. Não importa com quem você esteja. Você se sente como se estivesse exatamente onde deveria estar. Uma jovem no fundo da sala levantou a mão timidamente. Tio Ricardo, e se a gente se perdeu no caminho? E se a gente fez coisas erradas? Ricardo olhou para ela com carinho. Era a mesma pergunta que ele havia feito para si mesmo durante anos. Querida, nunca é tarde para encontrar o caminho de volta para casa. Nunca é tarde para lembrar de quem você realmente é. O importante não é onde você chegou, mas em que direção você está caminhando. Quando a aula terminou, Ricardo se despediu de cada jovem individualmente. Muitos deles o abraçaram, agradecendo não apenas pela palestra, mas por ter mostrado que era possível recomeçar, independentemente do passado. Helena se aproximou dele quando a sala ficou vazia. Mais uma turma transformada, professora. Não, Ricardinho. Mais uma turma que vai transformar outras pessoas. O ciclo continua. Eles caminharam juntos até a saída do complexo. O sol estava se pondo, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa. Professora, posso fazer uma última pergunta? Sempre. Se a senhora pudesse voltar no tempo e escolher qualquer profissão no mundo, escolheria ser professora novamente? Helena parou no meio do caminho e olhou para trás, vendo centenas de pessoas entrando e saindo do complexo educacional. Crianças, jovens, adultos, idosos, todos em busca de conhecimento, de oportunidade, de esperança. Ricardinho, sabe qual é a diferença entre um professor e outras profissões? Qual? Outras profissões trabalham com coisas, médicos trabalham com doenças, engenheiros trabalham com construções, advogados trabalham com leis, professores trabalham com futuros. Ela sorriu, com lágrimas de alegria nos olhos. Cada criança que passa pela nossa vida é um futuro que ajudamos a moldar. Cada jovem que orientamos é um adulto melhor que colocamos no mundo. Cada pessoa que transformamos é uma família, uma comunidade, uma geração inteira que será diferente. Helena olhou diretamente nos olhos de Ricardo. Se eu pudesse voltar no tempo, não escolheria apenas ser professora novamente. Escolheria ser professora de você novamente. Porque você me ensinou que o impacto de um professor pode atravessar décadas, pode sobreviver às maiores dificuldades e pode transformar não apenas uma vida, mas centenas de outras vidas. Ricardo a abraçou, sentindo o mesmo carinho e proteção que sentia quando era criança. Obrigado por nunca ter desistido de mim, professora. Obrigada por nunca ter desistido de você mesmo, meu querido.